Na Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta do Hugo a respeito de canonizações. E a pergunta dele é a seguinte: gostaria de saber sobre canonização. Por que as pessoas antes de Jesus, como Davi, Abraão, Moisés e os profetas, não foram canonizados, mas João Batista foi? Qual a relação disso? Como se dá o processo de canonização? Abraço, paz e bem. Bom, Hugo, o que acontece é o seguinte: a Igreja tem um processo de canonização que é utilizado de forma bastante recente. Deixa eu contar um pouco a história para você a respeito da canonização dos santos. Na verdade, a maior parte dos santos do primeiro milênio, nenhum deles foi canonizado da forma como nós conhecemos hoje. No início, a Igreja reconhecia o culto somente dos mártires, ou seja, daqueles cristãos que morriam derramando o seu sangue para professar a fé em Jesus Cristo. E, mesmo assim, o culto dos mártires era regulamentado pelo bispo local. Ou seja, era necessário que o bispo local colocasse sua chancela para garantir que, de fato, aquelas relíquias eram de uma pessoa que deu a sua vida por Jesus Cristo. Ao longo do tempo, a Igreja começou também a venerar pessoas que não eram mártires. Isso foi no IV século. No Oriente, Santo Hilarion, Santo Efrém o Sírio começaram a ser venerados, embora não fossem mártires. No Ocidente, Santo Hilário de Poitiers, São Martinho de Tours também começaram a ser venerados, embora não fossem mártires. E assim começou uma série de pessoas que morriam em odor de santidade e eram venerados, mas sempre com a chancela e o reconhecimento do bispo local. Com o passar do tempo, o Papa começou a colocar um pouco de ordem em toda aquela situação, porque é evidente que havia abusos, havia uma situação às vezes de exagerada facilidade em algumas dioceses. Então, o Papa João XV, pela primeira vez no ano de 993, canonizou um santo que não pertencia à diocese de Roma. Ali a coisa foi crescendo e se desenvolvendo ao longo dos séculos, até que finalmente, no ano 1170, o Papa Alexandre III decretou: as canonizações serão feitas somente pelo bispo de Roma, somente pelo Papa. E dali para frente é que nós então temos as canonizações como nós as conhecemos hoje. A atual norma de canonização foi feita pelo bem-aventurado Papa João Paulo II e o decreto que regula as canonizações tem a sua chancela. Pois bem, essa é um pouco a história das canonizações. E a sua pergunta específica: como ficam os santos do Antigo Testamento? Os santos do Antigo Testamento ficam exatamente nessa situação de uma época em que não havia propriamente canonizações, mas eles são reconhecidos como santos. Portanto, você pode rezar para o santo rei Davi. Você pode rezar para os santos profetas como Isaías, Ezequiel, porque são santos reconhecidos pela Igreja, ou seja, são homens que realmente atestaram e deram a sua vida na fidelidade a Deus. No entanto, não conheceram Cristo, mas o esperaram. A canonização desses santos, poderíamos dizer assim, de alguma forma, aconteceu quando Jesus, então, desceu à mansão dos mortos para evangelizar. Foi ali que eles então finalmente foram admitidos no céu. Lá estava na mansão dos mortos, estavam esperando São João Batista, estavam esperando o próprio São José, que morreu antes de Jesus, e Abraão, Moisés e todos os santos do Antigo Testamento. Uma curiosidade com relação à língua portuguesa. É interessante nós notarmos o seguinte, que em português, os santos que começam com vogal, geralmente nós chamamos de Santo Antônio, Santo Antão, não é? Santo Onofre e assim por diante. E os santos que começam com consoantes, nós abreviamos, usamos a forma apocopada de São, é mais breve, não é? São Tomé, São Paulo e assim por diante. Pois bem, acontece que há uma característica especial para os santos do Antigo Testamento. Os santos do Antigo Testamento não recebem a forma apocopada, ou seja, esta forma mais curta de São, é sempre a forma longa. Então, além de dizer
Santo Isaías, que é o profeta, começando com vogal, portanto, a forma mais longa, você também diz Santo Moisés e Santo Davi. O Antigo Testamento, então, nós temos esta forma especial para designar os santos que vieram antes de Jesus. Então, não se diz São Moisés e nem São Davi, mas santo, a forma longa sempre. Uma outra curiosidade, não tem nada a ver com sua pergunta, mas já que nós estamos no tema da língua portuguesa e da gramática, a nossa tradição também reconhece de forma especial Santo Tomás de Aquino. Ou seja, o normal seria dizer São Tomás de Aquino, mas Santo Tomás é tão venerado pela Igreja que ele é uma exceção. Dentro da gramática da língua portuguesa, nós não dizemos São Tomás de Aquino, geralmente, mas Santo Tomás de Aquino. Infelizmente, essa tradição tão bonita e antiga está se perdendo. Todo mundo, ultimamente, escreve São Tomás, São Tomás, São Tomás, mas isso é um pouco contrário à nossa tradição, principalmente à veneração que nós temos pelo doutor angélico, Santo Tomás de Aquino.